No princípio, criou Deus os céus e a terra. Assim começa a história da Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. E na continuação, ela fala sobre como Deus criou os céus e a terra, em quanto tempo, literalmente falando em 6 dias, tendo Deus então descansado no 7º dia, mas que hoje, para alguns estudiosos, eles dizem que esses dias não são literais, mas correspondem sim a um período de talvez 1000 anos, talvez porque ainda não existe um consenso. Bom, mas se for realmente um ano, nós estaríamos falando então de 6.000 anos de construção dos céus e da terra. Quando eu digo dos céus, ou melhor, quando eu leio dos céus, será que eu estou lendo de todo o universo, de todas as galáxias, de todas as estrelas, de todos os planetas que existem na imensidão do universo? Será que tudo isso, juntamente com o planeta Terra, foi realmente construído em 6.000 dias? E por que isso é importante ser trazido aqui? Obviamente, porque isso nos envolve. Obviamente, porque isso significa a nossa origem, de onde nós viemos. E é justamente sobre a nossa origem que eu vou falar nesse vídeo, então já peço o seu like, já peço para que você se inscreva, é muito importante, pois eu preciso alcançar os 1000 inscritos para continuar então trazendo conteúdo de valor para vocês, conteúdo baseado em lógicas, em registros históricos. E hoje, como brinde para vocês, nesse vídeo, para quem se inscrever, eu vou estar dando aqui gratuitamente um exemplar do meu livro, O Físico, o Rei e o Rabino, que conta uma história surpreendente desses 3 personagens que se encontram no caminho de Santiago de Compostela. Então, se inscreva no meu canal, deixe lá no comentário, eu me inscrevi, mande o seu e-mail, tá bom? Que vai chegar somente para mim e por e-mail eu vou mandar para vocês um exemplar desse livro. Então vamos lá agora, sem mais delongas, ao nosso bate-papo, a nossa aula de hoje, de onde nós viemos realmente. Então, continuando com a Bíblia, ela nos conta que o primeiro ser humano a pisar na terra, a ser criado por Deus diretamente do pó, como todos vocês sabem, foi Adão. E então, das costelas de Adão se faz a mulher para que fosse companheira dele, a Eva. Com o tempo passando, Eva, ela comete um ato de desobediência a Deus e ela incentiva a Adão para que cometa o mesmo ato de desobediência, onde, segundo alguns intérpretes, segundo alguns estudiosos da Bíblia, ter comido daquele fruto não significa necessariamente uma magia, onde aquele fruto ele teria aberto os olhos, tanto de Adão quanto de Eva, para todas as realidades do mundo, como se fosse uma caixa de Pandora que tivesse sido aberta, onde ele continha todos os segredos da humanidade. Segundo alguns estudiosos, aquilo foi apenas um ato de desobediência, onde Deus tinha proporcionado, tinha oferecido, tinha dado tudo para Adão e Eva. Todas as plantas, todas as formas de animais para que eles cuidassem, toda a terra, todo o planeta para que a partir deles fosse habitado. Porém, somente nesta árvore, somente nesta, não toque. Isso era uma demonstração de obediência que Deus estava, então, naquele momento, pedindo para os primeiros seres humanos. E eles foram lá e desobedeceram. Desobedeceram, pois eles foram manipulados, incentivados por uma serpente, sendo então essa serpente representando a figura do inimigo, a figura do mal, a figura de Satanás. Mas um problema existe nisso. Segundo a Bíblia,
Adão e Eva teriam nascido, teriam estado a 5.785 anos, segundo a contagem que a Bíblia faz, 5.785 anos antes de Cristo. Bom, 5.785 anos antes de Cristo, mais 2.025 anos depois de Cristo, que é o tempo que nós nos encontramos agora, nós chegamos então ao número de 7.810 anos. Então, segundo a Bíblia, Adão e Eva e a humanidade teriam 7.810 anos no planeta Terra. E o Jardim do Éden teria sido algo próximo ali do Iraque, mais ou menos naquela região ali do Oriente Médio. Isto é o que foi falado na época. Porém, vamos pegar o que nós temos de registros hoje, registros históricos e, nesse caso, sim, científicos, porque hoje nós temos a capacidade de analisar fósseis através de DNA, através de processos e tecnologias que envolvem a biologia molecular. Então, com isso, com os fósseis que são achados, existe a possibilidade de datar com precisão onde que eles nasceram e quanto tempo que possui aquele fóssil. Lembre-se que nós estamos falando de DNA. Nós estamos trabalhando com o DNA. Então a precisão, ela é muito sim grande, fazendo com que nós possamos sim confiar nisso. E vamos lá, o que diz então a ciência hoje de quanto tempo estes fósseis que foram achados, fósseis da nossa espécie, ou seja, eu estou falando de Homo sapiens, entre 200 e 400 mil anos. Entre 200 e 400 mil anos. Então vocês percebem que pode haver ainda, existe ainda um range de erro entre 200 a 400 mil anos, mas nada menos do que 200 mil e nada mais do que 400 mil anos. Pode ficar na média ali de 300 mil anos? Obviamente que sim. E outra, esse fóssil, o primeiro registro desse fóssil que existe foi na África. Ou seja, com toda certeza e com toda a precisão, com todo o conhecimento e tecnologia que nós temos hoje, nós, Homo sapiens, seres da nossa espécie, existiram aqui a primeira vez algo em torno de 200 ou 400 mil anos e na África. Ou seja, não bate nem de perto com os 7.810 anos que a Bíblia propõe na sua contagem. Então, pode-se dizer, mas aquele tempo de 5.700 anos lá, de Adão e Eva, não são literais também? Também não são literais aquela contagem? Mesmo que não seja, é difícil de encontrar algum número com uma proporção que leve a 200 ou 400 mil anos de existência. E outra, o Jardim do Éden, também por indícios da Bíblia, ele ficava lá no Oriente Médio. Mas não, o primeiro ser humano, ele apareceu a primeira vez na África. Só que nós vamos ainda muito além disso, porque existiram outras espécies, também comprovadas pela ciência, muito antes dos seres humanos, que não foram os Homo sapiens. Nós estamos falando aqui, então, dos Homo neanderthalis, mas muito mais antiga, porém, ainda muito selvagem, bem diferente da espécie Homo sapiens, mas nós não estamos falando de macacos, não. Nós estamos falando de seres com duas pernas, com uma coluna,
com cabeça, com uma capacidade de pensar, de raciocinar. Sim, um humano muito próximo de um humano, que não era macaco, que não era nenhum tipo de animal e que também não teve evolução nenhuma para o Homo sapiens, percebe? Foi apenas uma outra espécie de humano que viveu aqui e que essa espécie não venceu, ela não ficou aqui, que são os Homo habilis. E registros desses fósseis dos Homo habilis, eles datam de 2.500.000 anos. 2, repetindo, 1.500.000 anos. Também, além dos Homo habilis, não necessariamente tão depois, eles puderam ter convivido juntos em um determinado momento, inclusive o Homo sapiens, mas uma outra espécie que também viveu aqui no planeta Terra foram os Homo neanderthalis. Existe também os Homo erectus. Os Homo neanderthalis, por exemplo, eles surgiram entre a Ásia e a Europa. Então percebe que os continentes eles eram habitados por espécies diferentes, tendo a nossa espécie aparecido na África. Na Ásia e na Europa existiam os Homo neanderthalis, com um registro aí a partir de 400.000 anos de existência. 400.000 anos de existência. Então nós estamos falando de espécies humanas como nós, ou bem parecido conosco, a partir de 2,5 milhões de anos atrás. Ou seja, de longe bate com o tempo de Adão e Eva, nem com o tempo e nem mesmo com a localidade onde eles nasceram. Ora, mas e o planeta Terra? Se eu comecei o vídeo falando que no princípio criou Deus o céu e a terra, e ele viu que era bom, e foi assim, numa sequência, criando outras coisas, inclusive os seres humanos. E se ele fez isso, ou em 6 dias literais, ou em 6 dias onde cada dia correspondesse a um ano, ou seja, 6.000 anos. O que dizer então do tempo do planeta Terra? Quanto tempo o planeta Terra ele possui? Quanto tempo o universo possui? Falando mais especificamente do planeta Terra, existem os estudos de rochas e de meteoritos feitos pelos arqueólogos hoje de maneira muito ampla. E esses estudos, eles são feitos por análise de carbono, que é também uma medida, é uma tecnologia de análise de datação de tempo muito confiável e muito próximo também da precisão. E vocês sabem quanto tempo tem onde nós podemos afirmar o planeta Terra? 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. Então eu estou falando de 4,5 bilhões de anos que o planeta Terra existe e 2,5 milhões de anos que a primeira espécie foi encontrada aqui, que é o Homo habilis. Ora, com isso eu estou falando então que a Terra ficou sem essas primeiras espécies bípedes humanas aqui sozinha por cerca de 4 bilhões e 400 milhões de anos. Então, onde caberia essa questão dos 6 dias, dos 6.000 anos, que eu colocasse cada dia como 1 milhão de anos, ou seja, eu estaria falando de 6 milhões de anos para a criação de toda a Terra, mesmo assim, não cabe. Essa é a era, então, esse é o momento para nós abrirmos os nossos pensamentos, a nossa consciência para algo mais verdadeiro, para algo mais concreto, para algo mais real. E é essa justamente a intenção desses meus vídeos, dessa minha sequência de vídeos. Por isso, o meu canal ele tem o nome de Ciência Religiosa. E esses primeiros vídeos que eu abordei, esses primeiros temas,
Ontem mesmo eu divulguei um vídeo aqui no canal falando sobre a história de Moisés, a verdade sobre a história de Israel e agora a verdade sobre a história dos seres humanos, quanto tempo que nós temos aqui na Terra, de onde nós viemos. Então nós já sabemos que nós viemos, essa nossa espécie Homo sapiens, da África. Nós sabemos que nós temos entre 200 e 400 mil anos de existência aqui. Com isso, eu quero chegar, por isso que eu estou fazendo essa composição de sequências de análises, de raciocínios com vocês, tá bom? Daí, depois vocês podem voltar em meus outros vídeos, né? Porque nós estamos fazendo uma linha de raciocínio, lógico, para então eu chegar para vocês e compartilhar com vocês o que nós temos de conhecimento hoje, inclusive conhecimento que eu tive, de onde nós realmente viemos, quem são os nossos criadores ou co-criadores junto com o Deus maior. E com isso, então, nós começarmos a trabalhar as nossas habilidades também de criação, onde nós podemos ser co-criadores juntos com os outros co-criadores. Na verdade, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para evoluir. Essa nossa passagem na Terra, ela não é sem significado, ela não é à toa. Na verdade, nada nesse universo existe por nada, tudo tem um motivo, uma razão de ser. E nós também temos uma razão para nós estarmos aqui. E é justamente essa razão que ela se encontra muito apagada nos dias de hoje. É essa razão que ela fica em segundo plano para que nós demos mais razão às coisas materiais, aos nossos problemas do dia a dia, as contas no final do mês que tem para pagar, e com isso o tempo vai passando e nós esquecemos de nos evoluir. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Por isso que eu peço que vocês se inscrevam aqui nesse canal, para que nós possamos então aprender juntos, a crescer juntos, a evoluir juntos com verdade. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.